antes de mais nada, oi Carlos, oi pessoal do Papozinho. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu acho que para não falar demais, correr o risco de entregar coisa ou de repente até de oferecer uma ideia falsa do que é o livro, eu acho que é mais seguro dizer que o livro começa com esses dois soldados. A tropa deles aparentemente foi toda arrebentada, eles sofreram um ataque, isso foi dizimado, sofreram um ataque, aparentemente eles são os dois únicos sobreviventes. Um deles está ferido e eles se refugiam num porão, né, num bunker, enfim, eles entram por uma escotilha, descem uma escadinha, fecham a escotilha atrás de si, e é ali dentro que o livro vai se desenvolver, que a história do livro vai se desenvolver, dentro desse lugar onde eles estão isolados e esperando ajuda, né, estão escondidos, esperando alguma coisa que possa resolver a situação para eles. Eu acho que é um livro sobre falta de sentido, ou talvez até para ser mais preciso, sobre a dificuldade. Isso, a dificuldade e no final das contas, assim, esse é o aspecto trágico, né, do livro, a impossibilidade de encontrar sentido nas coisas, né, de encontrar sentido no que está acontecendo. A gente está vendo esse personagem que tá tentando de qualquer jeito, né, entender o que está acontecendo e criar para ele mesmo, né? Umas justificativas. Isso. Do que ele está vivendo. Isso, e histórias, né? Ele está através de histórias, lembrando da vida, lembrando de coisas e tentando estabelecer uma nova história que dê para ele a chance de enxergar um sentido, né? De enxergar uma narrativa, assim, na própria vida. Isso, algo exatamente. Que explique por que ele está ali, por que ele está passando por aqui. Isso, talvez seja isso. Talvez seja a vida diante para ele, né, pelo menos, para esse personagem, é a vida, é a circunstância que ele vive diante da impossibilidade ou da incapacidade dele de entender aquilo e de fazer sentido daquilo, junto com a sensação de desespero, no sentido de falta de esperança, né? Ele tá se sentindo abandonado. Ele está se sentindo abandonado, ele está sentindo que a possibilidade de salvação está além das forças dele, né? Que não existe nada além daquilo. Isso, exatamente. E enfim... talvez seja isso, assim, talvez um pouco a ideia de que ele está preso, ele está isolado e ele insiste em tentar olhar para fora para enxergar o inimigo, né? Sim. Quando, na verdade, talvez o inimigo esteja ali dentro. Esteja dentro com ele o tempo todo. Acho que a gente estava querendo dar uma experimentada, né? Um quadrinho que precisasse, digamos assim, do mínimo. Então, ter um desenho mínimo, a história inteira tá... né, fechada, né? Fechadinha ali dentro, com um cenário sempre fechado, resolvendo tudo com diálogos, né? E aí a ideia do boneco palito, assim, veio. A gente tinha feito várias experimentações, na verdade, primeiro, outras ideias de talvez como representar e tal. E aí a gente acabou chegando no boneco palitos depois de ver o Cutlass até, que é um quadrinho que o Cutlass é um boneco palito, assim, ele é até mais boneco palito do que o que a gente fez ali no Sob o Sol. Aqui no Brasil saiu uma coletânea dele pela Zarabatana Books. A gente achou a ideia bem legal e tal, principalmente porque o boneco não tem rosto, fica um negócio bem anônimo, assim, tanto que uma das nossas preocupações no começo foi como é que a gente vai fazer para as pessoas saberem quem é quem, né, e por isso tem uma diferença de cor entre a roupa de um e do outro e tal, para poder ficar mais evidente. E aí é legal porque foi um desafio novo, assim, ter que resolver todas as expressões do quadrinho com uns bonequinhos que não tem rosto, que não tem direito mão, né, não tem braços e tal. Tanto que na primeira versão do roteiro lá, que o Greg escreveu, tinha coisa tipo expressões que a gente não ia conseguir traduzir tão bem depois no boneco palito, então a gente adaptou a cena para outro jeito, para poder representar aquilo. Por exemplo, quando ele aparece chorando em desespero, assim, ele tá chorando copiosamente, tal, como é que faz isso? Aí botar o bonequinho com um monte de gotinha ao redor dele e tal, deixou a coisa até um pouco mais caricata, vamos dizer assim, exagerada também, e que foi bem interessante, assim, foi uma experiência bem diferente, assim, a gente nunca tinha trabalhado, obviamente, né? A gente nunca tinha trabalhado desse jeito, então pra gente foi bem legal, assim. Que eu acho que tinha um pouco a ideia de secar a história, no sentido de deixar ela quase no osso, assim. Estamos falando muito de minimalismo, né? O pessoal que está comentando de vida falando de minimalismo, talvez seja um pouco, a gente não tinha pensado exatamente nesse tema, mas talvez seja um pouco a coisa de usar o mínimo necessário, né? Quando a gente conta uma história, normalmente a gente seleciona muito bem o que a gente vai falar. A gente não conta uma história contando absolutamente cada detalhe de tudo, né? Sim. Descrevendo cada movimento, a gente, né, elenca
elementos que são os principais para que aquela história faça sentido, né? Quando a gente está contando uma história, seja ela qual for, não estou falando necessariamente de fazer um quadrinho, né? Contar uma história, quando você conta uma história, enfim, da sua vida e tal. Sim. E aí a gente estava pensando nisso. Foi obviamente fruto de experimentação, né? A gente estava tentando chegar nisso. Não foi a nossa primeira ideia, mas foi a ideia que ficou no final das contas, porque quando a gente começou a trabalhar nisso, a gente gostou e acho que funcionou para o livro. Assim. Possibilitou que a gente trabalhasse, por exemplo, com um ritmo de um jeito muito diferente do que a gente estava acostumado antes. Né? Até porque a câmera está quase sempre estática, a gente não tem muito movimento. De corpo inteiro. Isso, aquele plano que pega o corpo inteiro, né? A gente não tem muita mudança, então foi bem interessante, de fato. Foi novo, foi diferente pra gente, foi uma experimentação que eu acho que gerou um negócio interessante. Sim. Nessa linha de contar a história, sem que ela ficasse muito elaborada, ou que os elementos para contar ela fossem elaborados demais, a gente pensou na ideia de diálogos para contar a história. Por quê? Porque é assim que a gente vive, né? A gente vive contando histórias. Né? A gente conta histórias pra gente, a gente conta histórias pros outros. Então aconteceu uma coisa comigo, não sei onde, não sei quando. O modo como a gente lida com esses eventos e com esses fatos é montando uma história. Né? A gente monta uma história pra gente e a gente, obviamente, monta uma história quando a gente vai contar isso pra alguém. Sei lá, qualquer coisa. É o jeito como a gente processa as coisas dentro da nossa cabeça. Assim. Isso. A gente monta a historinha para organizar elas, né? E como é que a gente faz isso em eventos, narrativinhos, assim, e isso resulta numa historinha que a gente conta na nossa própria cabeça. Isso, e mais, né? É sempre assim que a gente, ou é quase sempre assim que a gente compartilha coisas, né? É contando histórias, né? Então, em nenhum momento, na verdade, passou pela nossa cabeça, a gente tendo decidido mais ou menos o tom que a gente queria para o livro, de não usar diálogo nele. A gente nunca pensou em fazer flashback, né? Em sair do porão e mostrar, né? E mostrar em primeiro plano isso que está sendo dito. A gente nunca, né? Não chegou Nem a ser... passou pela nossa cabeça. Isso, foi sempre a ideia de fazer ele por meio de diálogos, né? Como a gente disse, parece que é uma história de tentar criar uma história. O personagem, né? O personagem está numa situação em que ele está tentando criar uma história ou criar histórias, rememorando histórias, para que aquilo tudo caiba na cabeça dele. Né? É isso, né? O que a gente queria ter em primeiro plano não era necessariamente as histórias que o personagem está contando, ou que os personagens estão contando. Mas o que a gente queria em primeiro plano é justamente o fato de que o personagem ou os personagens estão contando histórias uns para os outros. Isso. Então, a ideia de dar esse passo fora, né? De sair do bunker, sair do porão e mostrar isso tudo acontecendo em primeiro plano não chegou a... Né? Não foi uma opção em nenhum momento durante o projeto. Pra gente, né? Vocês podem, por favor, contar um pouco sobre como se deu a dinâmica de produção desse quadrinho? Como vocês costumam trabalhar juntos? Varia, né? Varia. A ideia, na verdade, foi do Greg. Ele teve a ideia de fazer essa história, assim. A gente já estava pensando em fazer uma história nós dois. Mas a história em si, a ideia dos dois soldados e tal, foi o Greg. Na verdade, a gente não estava com a ideia de trabalhar com quadrinho. Na verdade, a gente tinha desistido de fazer quadrinho. A gente não estava pensando em quadrinho quando essa história apareceu. Isso. Então ela fez a gente, antes de mais nada, teve o processo de decidir se a gente faria quadrinho ou não. Isso. Né? Aí ela, vamos fazer quadrinho de novo. Nós dois sentamos juntos e fomos decidindo quais eram as cenas e a sequência de tudo que ia acontecer. Porque, na verdade, a ideia que o Greg já tinha pensado, ela já tinha o começo e mais ou menos o fim. Isso. Que no final dos contos a gente não usou. É verdade. O fim a gente não usou. É verdade. E aí a gente sentou junto pra fazer uma organização de todas as cenas. Primeiro vai acontecer isso, depois aquilo. Digamos, eles entram no bunker, determinada coisa acontece, mais ou menos assim. Aí ficamos nessa discussãozinha, assim, nós dois a gente escreveu assim no papel. E aí depois, com isso em mãos, o Greg sentou no computador e aí sim ele pegou e escreveu todo o texto do quadrinho, todos os diálogos, assim, de uma vez só. Foi bem rápido. Que era uma das propostas, inclusive, né? A gente queria experimentar isso, né? Arriscar, na verdade, esse trabalho que era um trabalho bem diferente do trabalho que a gente fez com o Eles Estão Por Aí. O Eles Estão Por Aí. O Eles Estão Por Aí foi um processo longo e muito cerebral, assim, né? Com muitas idas e voltas. Porque o Eles Estão Por Aí a gente
escrevia, analisava, a gente fazia assim, a gente pensava numa cena, aí fazia o storyboard dessa cena, né, a gente planejou todas as cenas primeiro também, mas aí a gente, tá, agora eu vou fazer o storyboard dessa cena aqui, aí a gente detalhava ela, começava a desenhar, se não estivesse funcionando a gente voltava e refazia e tal, ele foi um processo de bastante vai e volta, assim, entende? Até porque ele foi quando eu falei pra você, quando eu já tinha a história mais ou menos delineada, eles estão por aí, né? Mais ou menos delineada na minha cabeça, foi na 2015? 2016. 2016. Final da CCXP 2016. Tá, então foi no final de 2016. E o livro saiu de fato 2018. no começo, em abril de 2018. Foi isso, né? Então ele teve um ano, 2017 inteiro. Pra gente maturar ele até a hora de sair. Isso, E ele teve, enfim, tem uma história um pouco conturbada. A gente começou a fazer, interrompeu o processo, retomou depois, enfim. A gente começou a fazer e interrompeu mais de uma vez. É verdade. Inclusive a gente fez um monte de coisa e jogou fora, porque não estava muito certo, a gente voltou. O que acontece num processo desse, e tudo bem que não é um processo tão longo, né? Um ano mais ou menos, né? Um pouco mais de um ano de trabalhando com o livro, ou com ele na cabeça, em produção. Trabalhando de fato, acho que foi tipo 6 meses, mas com ele na cabeça, mexe e volta. Em produção, somando tudo um ano mais ou menos, né? O que acontece durante esse período é que a sua relação com o livro muda muito. Pelo menos essa é a nossa experiência. Sim. A relação com o livro muda muito. Então você começa apaixonado por aquilo, você começa absolutamente encantado pelas suas ideias e por aquilo que você vai fazer. E conforme o processo do livro, principalmente isso, né? Você fica apaixonado por aquilo que você vai fazer. Não por aquilo que você fez já. Exatamente. Porque aí durante o processo de fazer o livro, a sua relação com ele muda muito. Então, por exemplo, ideias que, quando ainda um pouco abstratas, eram incríveis, né? E você estava apaixonado e empolgado para fazer aquilo, quando de fato você vai fazer, obviamente, né? O que você tem na cabeça e o que sai lá de fato são coisas muito diferentes, né? Então a relação com o livro muda muito, né? Com eles estão por aí, a gente chegou a experimentar, assim, no final do processo, uma coisa de duvidar do livro todo, assim, né? Até porque a gente, quando começa a fazer, a gente está pensando numa coisa, a gente tem uma ideia do que a gente quer com o livro, mesmo que ela seja meio nebulosa, assim. E mais pro final, quando ele começa a se concretizar, ele vai se tornando outras coisas. E a gente é outras pessoas, porque a gente, né, pensa em outras coisas já, começou a ver outras coisas, mudar a cabeça e tal. Então, o livro sofre muitas transformações no processo de fazer, ainda mais um processo longo, que é de um ano, assim. Sim, com muitas idas e vindas, né? Então, enfim, para esse livro a gente queria uma experiência diferente. A gente queria uma experiência de produção diferente, porque a gente queria gerar um produto diferente. Então, o resultado final do livro a gente queria que fosse diferente do resultado final que a gente conseguiu com Eles Estão Por Aí. Assim, eu acho que ele é bem diferente. Se ele foi bem sucedido ou não, isso é outra coisa e, enfim, no final das contas, cabe ao leitor decidir, né? A gente arriscou no sentido de tentar criar uma coisa que pra gente fosse bem diferente, para que a gente gerasse um produto diferente, embora ainda sejam as duas mesmas pessoas trabalhando no... tipo, em resumo, o que a gente queria era que ele, ao invés de ser bem cerebral, que nem o outro, que ele fosse... Mais coração. Mais coração, isso, mais sentimento, mais intenso, assim, porque a gente estava com muitas coisas na cabeça e a gente queria colocá-las no papel antes que elas fossem embora da gente, porque é aquilo que acontece, ele vai demorando muito, as ideias na nossa cabeça se resolvem. E aí o trabalho continua sendo sobre aquilo, então fica meio confuso, assim. E a gente queria experimentar, não vamos dar tempo da coisa se resolver na nossa cabeça, vamos resolver no quadrinho. Isso, exatamente. Então, teve essa coisa de uma velocidade que a gente queria dar para o processo todo, né? Então, a Bianca falou, né? Quando eu cheguei com ela com a ideia era básica. A ideia era básica mesmo, era assim, a história vai se passar nesse bunker ou nesse porão apertado, pequeno, com esses dois personagens que vão entrar ali, um deles vai estar ferido. Sim. E é isso, a história vai acontecer ali dentro. Aí a gente tentou fazer assim, uma projeção de o que poderia acontecer do ponto de vista dos eventos mesmo, né? Isso. Então eles descem, aí eles conversam um pouco sobre tal coisa, aí eles lembram do rádio, enfim, a gente fez isso, né? Tentou montar esses... Um rato. Isso. E assim dá. A gente montou esses pontos, a partir desses pontos eu sentei para escrever o livro, foi bem rápido, assim, foi uma coisa de 1 ou 2 dias, assim.
talvez 3 dias. Pra Que é uma- escrever a primeira RAF, né? Isso, para ter Primeira versão. isso, para ter uma versão, não, terminei de escrever. Aí, claro que tem um refinamento e tal, né? E aí, depois disso, uma vez dado o ok final, né? Que é, na verdade, meu e da Bianca, né? Uma vez que a gente deu o ok final, porque o livro não foi feito com a edição do Pipoca e Nanquim, inclusive essa é outra coisa, né? Mas o livro foi feito, a gente fez o livro primeiro, eu nem sabia o que a gente ia faria fazer com ele. Se ele ia virar qualquer coisa. Isso, ou não, seria sair para editora, independente, a gente não tinha a menor ideia. A gente fez o livro, porque, enfim, fazia parte daquela. Tinha que fazer naquele momento e tal. Enfim. Então a gente fez o livro. Então quando o texto estava ok, a gente falou: não, beleza, esse é o texto, esse é o diálogo, é assim que vai ser. A gente sentou fazer o storyboard, e esse processo a gente faz junto. E a gente fez ele junto todas as vezes que a gente trabalhou junto, né? No Meu Pai na Montanha, no Eles Estão Por Aí e agora também. Então a gente senta junto com o texto que eu escrevi para fazer o storyboard, a gente decide o storyboard junto, que é a parte de dar ritmo, assim, né? Na hora de storyboard a gente também decide algumas coisas de texto, porque às vezes o texto tá bom no Word, mas não funciona na página ele não funciona bem, a gente não quebra bem, o ritmo fica um pouco errado. Às vezes são ajustes pequenos, às vezes ajustes um pouco maiores, mas enfim, a gente senta para fazer o storyboard, resolveu, tá, storyboard feito, aí a Bianca vai desenhar. Isso. É isso. A gente também chegou, a gente não tinha decidido o desenho logo no começo, então a gente chegou a fazer umas páginas, não tá funcionando, jogamos fora. Enquanto aí, eu tava escrevendo, você tava tentando achar o estilo do gibi, né? Foi isso. E aí, quando tinha só o primeiro pedaço assim, do quadrinho feito, a gente já... Eu pensei, vou começar a desenhar já pra gente poder jogar no papel e tal. E aí não funcionou a primeira ideia de desenho, então depois que a gente jogou fora e refez e tal, e aí que a gente conseguiu de fato fazer o quadrinho de vez, assim, desenhando. E daí também, desenho também a aprovação de nós dois, olha, não, isso tá funcionando, isso não tá funcionando e tal. É isso aí. É isso então? Espero que a gente tenha sido, sei lá, minimamente claro e interessante, pelo menos um pouco. Então, valeu pessoal, obrigado. Valeu.